E você escolheu ser escrivã? Então, na verdade, eu sempre, né, comento que eu fui uma criança inquieta. E eu vim de uma família muito simples, né? A minha mãe costureiro, meu pai soldador. Começou como pedreiro, depois conseguiu, né, entrar numa empresa como soldador. E a minha mãe foi sempre aquela grande influência. Filha, através dos livros, tudo pode ser transformado. Bacana isso aí. Entendeu? Então, eu era aquela que estudava, que acreditava na possibilidade de mudar aquela realidade. Com condições de estudar em escolas boas, Zero, que se chamam zero hoje? condição. Não. Zero. É então, o que tinha. Morei em periferia, bairro simples, estudei em escola pública. Eu gosto até de comentar, eu fui guarda-mirim, eu não sei se vocês se lembram. Sim, claro que eu me lembro, Nós estamos antigona, hein? Graças a Deus, nós somos antigona e vivas e maravilhosas, né? Então, eu me lembro que eu falava, não, eu não quero, eu quero mudar meu mundo, né? Eu quero viver outra realidade, outras experiências e tal. E então, pela minha inquietude, né, comecei a trabalhar como guarda. Primeiro fui doméstica aos 12 anos, 13 anos. Porque podia se trabalhar antigamente, né? Eu comecei aos 14 também. Então, eu me lembro que eu cuidava de uma criança e tinha já as minhas responsabilidades. Com 12 anos, você cuidava de uma... Você acha que é válido a criança trabalhar? Você acha que os tempos mudaram, aí tem que mudar as coisas? Olha, eu acho que é importante a gente ter responsabilidade desde... Lavar a loucinha, né? Eu acho, sabe por quê? O mundo bate forte. E eu acho que quando você cria, né, uma criança com muita proteção, quando ela é exposta ao risco que é o mundo, né, a vida como ela é de verdade, é mais difícil de lidar com isso, né? Então eu já fui talhada na porrada mesmo. Você foi doméstica, depois você foi babá. Eu fui doméstica, fui babá. Aí eu descobri, né? Eu mesma descobri essa questão da guarda-mirim na minha cidade. E aí falei pra minha mãe, não, eu quero entrar nesse negócio, porque eu acho que lá eu vou ter oportunidade de trabalhar. A paixão da polícia ainda não tinha vindo. Não tinha vindo. E eu acho que eu consigo, eu não quero mais trabalhar nesse negócio de ficar, porque na verdade eu odeio serviço doméstico, só fazia porque era o que tinha que fazer. Eu detesto, até hoje, odeio. Eu não nasci. Mas será que esse lance da guarda já não era assim a veia pulsando pela carreira policial? Olha, eu não posso dizer que não, viu? Porque eu acho que era assim. Mas eu tinha um pouco de vergonha dessa questão de guarda-mirim na ocasião. Por quê? Por quê, gente? Porque você era taxado, tipo, você é da periferia. Guardinha. Porque você só as crianças da periferia. Exato, verdade. Era a criançada do bairro. Do bairro. Do bairro, tá certo. Quem precisa trabalhar, quem tem vida dura. Isso, tá certo. E aí a gente precisava usar uma roupa que eu sentia vergonha. Que era uma... Ai, gente, todo era uma mundo fala do uniforminho. Era uma camisa azul clarinha, assim. E uma saia, parecia motorista de ônibus, sabe? Azul marinho e azul. Juro, eu andava pela rua, blue. Às vezes eu via alguém, eu até pulava de calçado. Eu tinha vergonha, sério. Que engraçado. Eu tinha vergonha isso, disso. cara. É louco, né? Mas gostava do trabalho. Eu tinha vergonha, mas por um lado também eu tinha orgulho porque eu achava... Tirando o julgamento, você gostava do que você fazia. Porque eu tinha certeza que aquilo era um passaporte para uma vida melhor. Olha que legal. Que era uma coisa temporária. Entendeu? E aí foi legal, porque através da Guarda-Mirim eu fui trabalhar no escritório de advocacia. Olha. E lá no escritório de advocacia eu conheci o direito, né? E já fui me interessando para essa área. E aí, depois, eu fui indo, né? Trabalhei como guarda-mirim, depois recebi uma proposta para trabalhar com um advogado, e depois, enfim, fui indo até que eu falei, quer saber? Eu vou prestar concurso público. Porque eu acho que através do concurso público eu posso ter aí uma mudança mesmo, Para qualquer coisa, vou prestar concurso público. Foi a dica que veio na tua cabeça. Eu quero uma... coisa certa, não quero mais pular de um lado pro outro. E eu queria uma coisa que eu tivesse que estudar, porque eu amava livros, né? Eu sempre fui sempre de ler, de me interessar e tal. Ô Nelly, mas isso aí que você tá me contando, essa, digamos assim, esse crescimento precoce, por que é precoce com 12 anos, 13 anos? Na nossa época não era, né? Entendeu? Não era ter a oportunidade de trabalhar a criança ainda era ótimo. Era assim, tipo... Foi natural ou foi estimulado? Olha... Eu acho Ou foi necessário? Eu acho que foi necessário. E foi um estímulo que eu sempre falo da minha mãe. No sentido de, você não precisa ter a vida que a gente tem. Isso aqui não precisa ser permanente, né? Você pode mudar. Então, ela sempre incentivou a todos nós. Exato. Qual o papel da sua mãe na mulher de hoje? Na mulher de hoje, classe especial. Total. Eu acho que, assim,
aquela questão de força é minha mãe. E assim, ela não sabe, mal sabe escrever o nome. Ela fica emocionada, eu tô acabando ficando também. Mal sabe escrever o nome, mas você quer tomar uma decisão acertada na tua vida? Ouça o que a sua mãe tem pra te falar. Sim, mais do que o seu pai. Seu pai te ama, mas é só a sua mãe que... É a sua mãe que vai falar com dureza, com sensibilidade, mas ela vai falar pra você ela vai tocar a real pra você. E na hora que você estiver muito no chão, é só ela que para a vida. E você concorda que se você não segue, você quebra a tua cara? Sim. É incrível, gente. Eu não sei se você tem arrependimentos, assim, de lá de trás. Ai, puxa, eu não devia ter feito isso com a minha mãe. Então, e aí você só vai descobrir isso muito mais tarde, da forma rude, talvez, com que você tenha tratado seus pais. A sua mãe, eu vou falar em especial, mãe, ó, eu amo meu pai, mas o papel da minha mãe na minha vida é essencial. Se eu disser pra ela que eu tô querendo sair daqui agora, e lá na Argentina tomar um café, ela fala, filha, vai. E ainda dá R$50 pra tomar um sorvete, fala hoje, aos 48 anos. Filha, não passa vontade, a mãe tá dando um dinheiro pra você. Então, assim, minha mãe é fantástica, assim como a sua foi na minha vida. Posso fazer uma colocação diante de um... Eu vi que vocês estão aí... chorar. Por Não, favor, providencia até aí, João. Não, deixa aí nos kits do podcast. Eu vou fazer, eu vou acrescentar algo que já tá sendo muito bonito vocês estarem falando. Minha mãe manda mensagem todos os dias. Uma mensagem pro WhatsApp, de bom dia. Né? Bom dia, eu te amo, tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso. E eu sempre olho para aquela mensagem pensando assim, cara, um dia eu não vou receber mais essa mensagem. Um dia eu não vou mais receber isso. Então, eu respondo, obrigado, mãe. Pô, eu também te amo, que o seu dia também seja especial. Porque eu penso assim, minha mãe tem 60 anos. Se a gente for pensar uma idade média de 75 anos, que é hoje em dia que o ser humano chega nessa idade... Então, eu tenho mais 15 aniversários com ela. Nossa, eu não tenho condições. Então, isso me faz valorizar ela absurdamente, sabe? Não. Você falou uma coisa que, gente, você sabe que eu parei ano passado pra fazer essa conta e eu quase pirei. Você tá maluca. Sabe por quê? Porque, assim, a gente corre muito atrás do nosso trabalho, né? Porque a gente é encantado e apaixonado pelo que a gente faz. Mas eu parei pra fazer uma conta no seguinte sentido... Se eu ver, né, se eu estiver com os meus pais, vamos pensar, uma vez por mês, são 12 vezes ao ano. É muito pouco. Entendeu? Se eu for lá 2 vezes na semana, enfim, façam essa conta para que vocês consigam perceber o quanto que às vezes a gente realmente não valoriza quem mais esteve com a gente. Os únicos que estiveram com a gente. Porque marido não tá, namorado não tá, namorada não tá. Pai e mãe não. O filho também não, eu acredito. Eu não sou mãe, mas eu acredito também que o filho, é claro que ele é especial, mas na natureza, né, na lógica, vai ser sempre, vai ser sempre a mãe, né? A figura da mãe. Não desvalorizando o pai, gente, pelo amor de Deus, o Luiz aqui vai ser pai, inclusive. Mas é que eu falo, eu cheguei dos Estados Unidos em 2016, de férias, estava no melhor momento da minha vida, Nelly, financeiramente, num relacionamento bacana, cheguei de Nova York, a viagem da minha filha, da minha vida, cheguei aqui, comecei a ter uma febre, de 14 dias de febre de 40 graus, e aí resolveram me internar, eu entrei no dia 1º de outubro, meu aniversário, e saí 23 de dezembro sem diagnóstico. Meu Deus. Depois fui para HC, muito tempo depois, e fui descobrir que eu tinha uma doença autoinflamatória, descobri isso aos 40 anos. Mas eu vou te dizer, minha mãe foi a pessoa que parou a vida dela. Eu me lembro da minha mãe chegando com o uniforminho do trabalho na hora do almoço. Ela não contou pra ninguém do trabalho dela que a filha estava doente. Porque ela deveria ter contado, porque ela precisava de tempos diferentes. Mas ela não fez isso. Então ela pegava o ônibus, ela não pedia pra ninguém levar. Pio 12 é um pouquinho longe, né? Um pouco. Ia pro Pio 12. Só que a minha mãe não passava muito tempo comigo. E teve um tempo que eu parei de andar um pouquinho. Eu me lembro que um dia eu tava andando, eu falei, eu vou esperar minha mãe no corredor, que eu já tô andando melhor e tal. Aí eu resolvi ir numa capela. Eu encontrei a minha mãe na capela. Meu Deus. Minha mãe chegava, ficava na capela, pra depois ir pro quarto. E nenhum dia desses 3 meses, minha mãe entrou com cara de preocupada ou coisa parecida. Ela já chegava fazendo uma massagem porque eu tinha dores muito fortes no corpo. Depois que acabaram a febre, tive dores muito fortes no corpo. Então eu acho que o que me salvou, eu falo pra ela que o que me salvou foi o amor dela. Porque se não tivesse ela naquele sofrimento, que vocês estão falando da conta do pai e da mãe, né? Se não tivesse ela naquele sofrimento, eu falei, meu Deus, eu preciso viver. Porque se eu não viver, eu vou lascar com a vida dela.
Porque tem uma hora que você não aguenta mais. Quando você entrega, quando você vê alguém falando que entregou, não é que a pessoa ela quer morrer. Ela quer só falar, olha, eu não aguento mais lutar, cara. Dói demais. A dor física é muito complicada, e assim como a dor mental também é. E eu acho que eu e minha mãe já tínhamos uma relação boa, mas daquele dia em diante, nada mais é mais importante. Eu sempre levei meus relacionamentos muito assim fortes e tal, mas eu senti o namorado na época ficou pra trás, né? O romance, na verdade, porque ele não era namorado, já estava juntos há 1 ano, que disse, olha, eu não quero levar isso. Isso não é meu momento, é seu momento. Eu não quero. Não me cobre disso. Caiu fora, ficamos eu e minha mãe. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aquela história de você ser guarda-mirim e falar que você tá indo por uma coisa melhor. Sim. Com certeza, este pé na bunda que eu levei numa cama de hospital foi o melhor da minha vida. Porque eu tive a pessoa que só quem eu precisava. A minha mãe. Então eu vi você falando da sua mãe com muita emoção. Eu fico muito feliz, porque eu gostaria que muitas pessoas tivessem esse contato com a mãe, como a gente tem, e que não fosse tão tarde. Que não fosse aos 40, aos 35, aos 30. Gostaria de ter tido essa consciência lá aos 27, 26, 20, que é quando a gente mais afronta, né? E são afrontas às vezes que machucam. E eu não sei se você precisou pedir perdão, mas muitas vezes eu afrontei, pedi perdão, e ela diz, mãe não guarda, né? Não. Mãe não guarda. Isso é muito louco. Na verdade, elas são seres assim, sei lá, iluminados. Eu não sei como mãe aguenta, né, toda essa carga, né, de sofrimento. E como você falou, a tua mãe, provavelmente ela passava na igreja, se fortalecia através da oração, porque ela queria estar ali forte para te transmitir essa força, esse cuidado. E aí, porque ela também tinha fragilidade, né? Imagina. Com certeza, ela chorava. Que a verdade seja dita, né? É. Vocês são mais fortes que a gente. Eu acredito que a gente é mais... A gente tem uma resiliência maior. Eu acho que é mais que isso. Eu acho que a gente quer pegar o problema. Né? Uhum. Eu vou resolver esse problema. Essa necessidade de resolução do problema em qualquer área da vida. Até no relacionamento a gente peca porque a gente quer resolver o problema. A gente vai lá, se atrapalha toda, pede pra Deus, fala, se esse homem não for pra mentira ele da minha vida, Deus vai, tira, você vai lá e dá um jeito, né? Não, se atropela tudo. A gente quer resolver tudo. A mulher, ela quer resolver tudo. Quer resolver. E a nossa intuição também, né? Que as mulheres eu sou uma das que ouve bastante essa voz interna. Você tem uma intuição? Tenho muita intuição. Eu tenho intuição e eu tenho uma coisa assim que eu acho até meio preocupante. Gente, eu atraio as coisas a meu favor, eu penso, acontece. Ai, que ótimo. Eu ouço. Se eu não ouço, eu me ferro, entendeu? Até assim, em pequenas escolhas. Eu acho que a mulher, ela tem isso, né? Ela vem já de fábrica, vamos dizer, com uma coisa interna, entendeu? Um termômetro, um sino, um sinal. E aí nós, mulheres, a gente precisa aprender muito a dar voz a isso, né? Dar atenção. Coisa que eu acho que os homens, eles são mais práticos, céticos. Céticos também, e né? nós não, né? A gente é difícil para um homem assumir que ele tem, eu vou seguir o meu sentido, né? Tem ainda aquela bobagem de que, pô, você acorda, você não tem sentido, você tem que fazer o que tem que fazer. E a praticidade também, não desmerecendo o homem, porque a gente precisa tanto da mulher quanto a gente precisa do homem, e a gente precisa de todos os tipos e gêneros. A questão do homem também é ter que resolver. A gente não dá muito espaço pro cara errar. Mas eu acho que isso é uma sociedade, né? A sociedade coloca também nas costas do homem uma cobrança excessiva de que ele não pode ser sensível, ele não pode exteriorizar suas emoções. Eu imagino na profissão de vocês. Então, imagina. Que ele tem que ser forte, tem que aguentar tudo. O homem não chora, né? Isso que você falava. Que tem que dar conta, que tem que ser o provedor e tal. Apesar que isso tá mudando bastante, né? Mas acho que a gente tá no chão longo ainda. Tem um resquício ainda bem forte. Ô, Chile, eu já passei alguns perrengues, que fala, né? Perrengues na delegacia, até na vida policial. E muitas vezes eu ligava pra Nelly, eu mandava mensagem, né, Nelly? Olha, uma situação assim, tá complicado, o que eu faço, o que eu não faço? Enfim, então muitas vezes eu me socorria, né, desse lado mãezona da Nelly, pra às vezes escutar uma palavra ali que já iria me acalmar, já iria me clarear. Então eu falo, ela tem isso muito latente, né, Nelly? Do fato de transparecer não só eu acho, a gente chama de arquétipo, né? Não só no arquétipo, mas como no jeito dela também, sabe? Isso é muito legal. E é engraçado você falar isso, porque assim, eu não tenho filhos, como você, eu não tenho filhos, né? Eu não tenho filhos, mas assim, é incrível a quantidade de pessoas que Deus me confiou
entendeu? Tipo, irmão, caçula, sobrinho e tal. Enfim, o que acontece? E as pessoas, né, os alunos, né, os colegas, parece que sempre chega com alguma questão e parece que nós mulheres, a gente sempre temos a palavra certa, o discernimento daquilo tudo, não é? Você enxerga de fora, né? Enxerga de fora. Você escolheu ser escrivã? Não. Quando você prestou? Não escolhi. Eu escolhi ser concurseira. O escrivã te escolheu. Eu não optei ser policial. A polícia me escolheu. Ai, que demais. Não, eu não escolhi ser policial. É aquilo. Tô fazendo concurso, passei, sei lá, em vários. Tinha passado para auxiliar agente penitenciário, no censo do IBGE. Tinha passado para escrevente do fórum, correio e escrivã da Polícia Civil. Ai, te escolher. Aí, gente, como você já vem numa vida difícil, que você vai falar, eu vou escolher pelo salário? Se estão me chamando, óbvio, onde paga mais? A Polícia Civil pagava mais, você acredita? Acredito. Pagava mais. E aí eu falo, caraca, hoje não é essa a realidade entre todas essas, você falou. Principalmente do escrevente, né, do Tribunal de Justiça, tem um salário, uma valorização maior. Mas eu pensei, mas fala a verdade, eu nem sabia muito bem o que era aquilo. É louco, né? Porque, gente, você tinha 18, 19 anos, assim, você não... E aí eu acabei que fui nomeada e fui para academia de polícia. E aí lá na academia de polícia, você realmente, eu acho que caiu minha ficha. Falei, caraca, é isso mesmo. Você é policial, né? Criança, você tem ideia? Você imagina hoje uma menina de 18, 19 anos, assim? É muito pouco. Eu vejo assim pelas meninas que eu conheço nessa idade, elas não têm esse... vivem outra realidade. Eu acho que nem esse preparo, né? Pra cair nessa... Mas eu acho que eu não tinha também, não, Shirley. Eu acho que a vida foi tipo, pá, vamos lá. E aí eu falei, nossa, o que eu tenho é isso, agora o que eu tenho é isso, agora eu não vou recuar. Você acha que eu ia voltar atrás? Mãe, me salva. Não, eu vou. Imagina, minha mãe não me criou pra recuar diante das coisas. Não, eu vou enfrentar. Qual que é o tamanho, né, do perrengue aí que eu tenho que passar. Você se lembra o que te assustava no começo mais? Assim, quando você entrou e falou, cara, e agora eu dei conta que eu tenho que fazer isso. Foi aula de armamento e tiro. Sério? Foi. Famoso olho da Mônica, sabe? Fica grandão quando vê. Você não fala, tipo, eu não era bem isso que eu queria pra mim, assim. Não, é porque assim, gente, eu era uma criança assim, olha, delicada, eu nunca sensível. tinha dormido fora de casa, pra vocês terem uma ideia. E aí você vai pra uma academia de polícia, você vai morar em alojamento, morar com pessoas que você não conhece, e aí você vai aprender coisas aí que envolvem violência, e você vai numa aula de armamento. Sai do teu mundo rosa, entre aspas, né? Total. E aí, veja, chega na aula de armamento e tiro, eu não tinha ainda esse negócio, essa coisa grosseira que a gente precisa desenvolver. Precisa, sim. Né? Ô, Nelly, mas eu posso te fazer uma colocação, até expor uma situação que aconteceu uma vez? Pode, claro. Uma vez, um aluno novo viu a Nelly lá no QG, né? E a Nelly, sempre bela, eu falo, a Nelly, né? Ela consegue importante falar isso. Manter-se sempre bela, sempre na postura. Obrigada, meu amor. E aí ele falou assim, nossa, Luiz, mas ela nem parece polícia. Ai, que triste. Aí eu falei assim, o que você quis dizer com isso? Ele falou, não, porque a gente espera uma imagem bruta, uma imagem mais assim, mais hostil, e ela é toda delicada, gentil. Eu falei, amigo, ela é bruta, ela é determinada, só que por dentro. Por fora, não necessariamente ela precisa aparentar isso, porque por dentro, meu amigo, ela é um trem-bala pra fazer as coisas. Daí ele, nossa, eu não sabia. E depois virou um fã incondicional. Eu entendo que ele não tenha falado na maldade. Não, sim. Ele tenha falado assim, porque ele se baseou no estereótipo porque que foi criado na mente dele. Então eu falo, pô, trilhar a história que ele trilhou na polícia, enfrentar o que ela enfrentou, construir o que ela construiu, que a imagem, porque na polícia a gente fala muito isso, Chile, a fama chega antes da pessoa. Sim. E, pô, eu tava em São Paulo, estagiando pela academia de polícia, e a fama dela batendo lá em São Paulo. Eu falei pra ela, conhece o delegado tal, falando de tal? Ela falou, sim. Eu falei, então, ele tava falando de você, falando super bem de você, nessas delegacias novas modelo, ela ajudou a cuidar, a fazer acontecer essas delegacias novas, que é a delegacia modelo, ela até pode falar melhor sobre isso aí. Mas lá em São Paulo, no estágio, lá acho que foi no Jardins que eu fui falar. Foi, né? Você comentou que você encontrou um delegado lá. Mas é aquilo, né, gente? Eu acho que, eu sempre falo, o nosso sucesso que faça barulho, né? Sim. Eu sempre falo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ir trabalhando
Eu sempre penso que Deus honra os justos. A gente tem que estar trabalhando na justiça, fazendo o nosso trabalho, entendeu? Certa. E aí, o seu sucesso vai aparecendo, as pessoas vão sabendo, né, quem é você e tal. Mas essa ideia da aula de armamento e tiro, né, voltando ao que a gente estava falando, você tem que pegar uma arma. Gente, eu pegava a arma. Já atirou, Julia? Já. Como um revólver de brinquedo, né? E aí eu me lembro que o instrutor, porque, gente, eu tenho colegas agora que são da instrução, né, de armamento e tiro, o Luiz pode me falar. É uma responsabilidade ferrada os caras colocarem pessoas numa linha de tiro. Claro que tem um treinamento anterior, uma questão aí teórica. Mas... Um preparo. Mas você chega lá, você vai pegar o revólver, né, com aquele jeitinho, né? E eu me lembro que o cara fala, pega isso com peso, né? coragem, O peso é diferente. Com coragem, você tá achando o quê? E eu me lembro até hoje que ele falava, você tá achando o quê? Olha o preconceito. Você tá achando o quê? Que você tá lavando louça na pia? Olha. Isso eu lembro dele falando. Olha que legal. Você já tá lavando louça na pia? Bora, daí lá dentro você fala, já vem. Sabe aquele negócio de raiva? Tá certo. Mas a gente precisa um pouco de raiva, sabe? Ele ativou o seu lado que. A revolta. Você sabe que às vezes a gente precisa na revolta. Na revolta a gente dá um passão, né? Um passo. O lado reptiliano do cérebro. Foi. Aí, bora.